Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe aqui de novo a Gênese, de Allan Kardec. E nesse livro, a Gênese, que é um dos livros do famoso Pentateuco, dos 5 livros de Allan Kardec, que é toda a base e a visão da doutrina espírita. Quando você disser assim, qual é a visão de tal coisa na doutrina espírita? Os 5 livros de Kardec. Ali está a visão da doutrina espírita, tá? Então eu trouxe aqui do livro A Gênese, uma certa passagem que tem o título aqui, no meu é página 368, nesta edição que eu tenho na mão. E aqui nesse título, sobre as predições do Evangelho, tem esse seguinte subtítulo: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Isso está falando da mediunidade. E ele cita uma parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, e Joel 2, 28 e 29. E diz o seguinte, isso aqui é uma citação da Bíblia, tá, gente? Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Nesses dias derramarei o meu espírito sobre os meus servidores e sobre as minhas servidoras, e eles profetizarão. Quando eles falavam aqui o espírito, é a mediunidade, tá? Essa capacidade de profetizar. Aí alguns vão dizer assim, mas Anderson, não tem nada a ver com mediunidade. Ele está dizendo aqui profetizar. Vamos pegar aqui uma outra parte. Vamos entrar aqui nos comentários de Kardec já. Mas eu quero só esclarecer o que é o profetizar. Se nós olharmos lá no livro 1 de Samuel, lá no capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: antigamente em Israel, indo qualquer pessoa, consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, o profeta é aquele que profetiza. Antigamente se chamava vidente. O profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E o que é vidente? É um médium. Então vejam. E aqui ele continua, a história. Então disse Saul a um moço, bem dizes, vem, pois, e vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Eles estão dizendo que o vidente, que hoje é o profeta, era o homem de Deus. E o que é um vidente? É um médium. Então todo profeta, seja ele de qualquer igreja, seja ele um padre, qualquer pessoa que seja, ele é um médium, porque ele consegue realizar uma conexão com Deus, se realmente ele é um profeta, porque diz a Bíblia que existem os falsos profetas, ou seja, aqueles que fingem que são profetas, fingem que recebem comunicações mediúnicas para tentar dominar as outras pessoas e subtrair alguma coisa das outras pessoas. Então vejam, e só para esclarecer, que disse aqui, que quando Deus disse que nos últimos tempos derramarei o Espírito sobre toda a carne e seus filhos profetizarão, ele deixaria para todos a mediunidade nos últimos tempos. Agora vamos ao livro aqui, o que Kardec fala sobre essa parte. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias, que há um século se debate em vão contra as ideias novas, não podemos duvidar que a nova ordem de coisas se prepara para acontecer e que o velho mundo chega ao seu fim. Parece que Kardec está falando de hoje, Mas era um século atrás aí, Se levarmos em conta a forma alegórica de certos quadros e analisarmos o sentido profundo das palavras de Jesus, comparando a situação atual com os tempos descritos pelo Mestre, como devendo marcar a era da renovação, não podemos deixar de convir que várias de suas previsões já estão se realizando hoje. Assim é possível concluir que chegamos aos tempos anunciados, o que é confirmado
em todos os pontos do globo terrestre pelos espíritos que se manifestam. Conforme vimos no capítulo 1, item 32, ele está falando do próprio Evangelho segundo o Espiritismo aqui. Da Gênese, né? A chegada do Espiritismo, coincidindo com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes previsões de Jesus, pela influência que ele forçosamente deve exercer sobre as ideias. Além disso, ele está claramente anunciando nos Atos dos Apóstolos nos últimos tempos. Diz o Senhor: derramarei o meu espírito por toda a carne, seus filhos e suas filhas profetizarão. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade. Dando uma explicação do palavreado da época, tá? Hoje em dia, atualmente, quando a gente fala vulgarização, a gente tem uma ideia ruim, se tornar vulgar, né? Mas a tradução disso aqui naquela época, vulgarização, é se tornar comum, tá? Então nós temos que cuidar com as palavras, porque certas palavras, às vezes, de uma época para outras, elas podem mudar um pouquinho o sentido de percepção das pessoas. Então ele está dizendo aqui, se tornar comum. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade, que se revela em nossos dias em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições sociais. Ela tem como consequência a manifestação dos espíritos por todo o universo, porque sem os espíritos não haveriam médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos, tendo em vista que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, entramos na época da sua regeneração, o planeta de regeneração, gente. Devemos entender as palavras de Jesus como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega ao seu fim. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, ele lembra ainda, né? Então, gente, quem quiser ir lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo para completar o seu estudo, viram que Jesus fala, que Kardec fala aqui, baseado nas palavras de Jesus, nós estamos num período que já desde Kardec ele já identificava isso. E lembra como nós falamos que as transformações ocorrem com espaço de tempo muito grande? Não é assim, olha, na data tal vai num estalar de dedo, como num 31 de dezembro que vira o ano, né? A partir daquele dia já vamos ser planeta de tal coisa, planeta de regeneração, transição planetária. Não funciona assim. Existem períodos longos de mudança. Kardec já identificava a mudança aqui, lá em 1860 e poucos. E a mudança continua acontecendo, mais forte, né? Porque se naquela época tinham poucas pessoas médiuns que se identificavam, hoje tem muito mais. Nós vemos aí pelo canal a quantidade de pessoas, jovens e velhos. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos, né? Todos tendo visões, vendo espíritos, sentindo de diversas formas, em diversos níveis. As pessoas estão tendo percepções dos espíritos. Isso está se agravando. E este agravamento não é algo negativo. É uma situação da previsão do que Jesus disse. Que chegará os tempos que todos profetizarão. Todos. Não vão haver profetas eleitos. Não vão haver eleitos por Deus. Olha, esse aqui foi ungido, foi eleito por Deus para ser o profeta. Todos profetizarão. Todos terão o Espírito que Jesus falava. E esse espírito é a mediunidade. Vocês viram aqui em Samuel. Antigamente, quando alguém queria falar com Deus, buscava um homem de Deus. E este homem era um vidente, que hoje se chama profeta. E o hoje que ele fala, no tempo bíblico ainda, no bíblico, mais à frente, de uma faixa para outra. E hoje nós falamos médium. Alguns ainda, né, gostam de chamar profeta, devido ao entendimento que tem aqui da Bíblia. Tá? Então viram, meus amigos, quantas traduções, quantos entendimentos nós podemos trazer aqui? Livro A Gênese, de Allan Kardec. Espero que tenham gostado aí dessa inspiração de hoje. Busquem mais, vão além. Não acreditem só no que eu falei, vão avante nesse estudo. Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo de inspiração.